Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária das quartas-feiras vespertinas do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Eu sou Arivelto Fialho e faço parte dos grupos de estudo do Instituto. Desde já agradeço por esse convite de poder compartilhar uma das minhas reflexões acerca dos maravilhosos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Quero primeiro convidá-los a uma prece de abertura deste trabalho. Assim, elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos para que nos intuam, nos instruam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na tarefa a que nos propomos, que é de ampliarmos nossos conhecimentos e corrigirmos a nós mesmos, concorrendo sempre para o bem maior, ao longo dessa encarnação que tanto solicitamos. Assim, se conosco, amorosos amigos. Nosso tema de hoje, Encontro com Jesus, de Públio Lentulus a Saulo de Tarso. Nossa reflexão traz em cena dois personagens históricos bastante conhecidos na literatura espírita em as obras Há 2000 anos e Paulo e Estevão, psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. Obras que fazem parte dos famosos 5 clássicos de autoria do espírito Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico, e que está presente, encarnado na primeira, há 2000 anos, como senador romano Públio Lentulus, e contemporâneo de Jesus. O segundo personagem de nossa reflexão é o fariseu doutor da lei, discípulo de Gamaliel, o renomado e respeitado, também doutor da lei, no Sinédrio Romano em Jerusalém. Mas o que esses dois nobres personagens têm em comum? Ambos, apesar de não terem convivido com Jesus, estiveram frente a frente com ele uma única vez. O primeiro senador Públio Lentulus, como referimos, foi contemporâneo de Jesus e mesmo chegou a escrever ao imperador Tibério César um relatório que, com base nos relatos locais e de sua própria experiência que vivenciou, descreve o Cristo em sóbrios detalhes, suas características morais e físicas. O segundo, doutor da lei, Saulo de Tarso, tomado de ódio, cólera e vingança, em perseguição aos cristãos, a quem também atribui culpa pela morte de sua noiva, que tornara-se cristão ao ouvir aqueles andarilhos que contavam maravilhosas histórias sobre os ensinamentos de Jesus. Saulo, então, após seu encontro com Jesus às portas de Damasco, nunca mais foi o mesmo. Ele renasce para a vida, convertendo-se ao cristianismo e tornando-se Paulo de Tarso, missionário e fundador de várias igrejas. Mas qual o propósito imerso nesta reflexão que vou lhes apresentar nos próximos minutos? Bom, para entendermos, vamos continuar. Voltemos ao distinto senador da República Romana Públio Lentulus. Na obra anteriormente referida, há 2000 anos, o nobre senador, desesperado ao ver sua filhinha Flávia padecendo com a lepra e por insistentes pedidos de sua amada esposa Lívia, sai ao encontro de Jesus para que este interceda por sua filhinha. O senador, entretanto, durante o caminho, tem grande preocupação com ser reconhecido naquela estrada onde transitavam aqueles que iam em busca dos ensinamentos de Jesus. Tanto era sua preocupação que saíra envolto, encoberto por uma capa, com o rosto às escondidas também,
Então caminhava às espreitas, sempre preocupado em ser reconhecido. A narrativa da obra, em meio do caminho, quando senta para descansar, e vivendo o conflito que se travara em sua mente entre ver sua pequena filhinha Flávia coberta de chagas da lepra, e que em pouco tempo seguramente a levariam à morte, e sua posição social e política no cenário romano, que poderia ficar comprometida, abalada, caso fosse reconhecido por algum transuente, ao sair para pedir ajuda a um curandeiro, a um místico hipnotizador, a um farsante, pois era assim que os fariseus viam Jesus. Publio Lentulus, entretanto, era um homem íntegro. Ele amava sua família. Porém, em meio ao seu conflito, sente à sua frente, naquele instante, a presença do Cristo. E essa presença tão intensa e tão profunda que Publio Lentulus fica anestesiado. Ele não consegue articular a palavra, apenas percebe a grandeza e autoridade moral daquele que vem à sua frente e que lhe diz, de forma firme, sentenciando: fora melhor que me procurasse publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez para toda a vida a lição sublime da humildade. Queridos irmãos, eu não vou lhes contar os detalhes desse inesquecível encontro. Vou lhes recomendar que leiam a obra, a referida obra há 2000 anos, se já não a leram, mas tornem a ler se já o fizeram, pois que é maravilhoso esse encontro, e que Jesus deixa claro ao senador que mesmo assim está diante da grande oportunidade de sua existência. Porque ele diz ainda, e permitam-me aqui reproduzir tal qual o livro, Jesus diz ao senador: depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Veja que a proposta do Cristo, ela prossegue ao longo do diálogo, enquanto está ali Publio Lentulus perdido em seus pensamentos, e naquele instante, perante aquele convite maravilhoso que talvez até ele desejasse, porque, como eu disse, era um homem íntegro e certamente, diante daquela presença majestosa, durante aquela autoridade moral, ele reconhecer aquela grandeza. Mas, entretanto, Publio Lentulus ainda estava muito apegado aos valores materiais, à sua posição social, política no Senado, ao cargo que almejava futuramente. Então, Jesus percebe essa indecisão, esse conflito na alma de Publio Lentulus e manda-o de volta para casa, manda que retorne para casa, e pois que sua filhinha Flávia agora estava curada. Mas não pela fé dele, porque Publio Lentulus não tinha ainda esta fé consolidada, esta fé profunda, embora tivesse quase certeza da autoridade daquele homem que estava diante de si, mas ainda vivia o conflito da materialidade. E Jesus então deixa claro que sua filha fora curada, mas não por sua fé, mas pela fé de sua amada esposa Lídia. Quanto ao nosso segundo personagem,
o fariseu, o doutor da lei, Saulo de Tarso. A obra Paulo Estevão narra, em determinado momento, os embates entre ele, Saulo, e Estevão, o jovem que fora acolhido quando muito doente na casa do caminho, a casa que fora criada por Simão Pedro, o apóstolo. Então era a primeira igreja fundada por Pedro. E lá teve contato com os escritos preservados e muito bem guardados por década dos ensinos de Jesus. Saulo de Tarso ficava impressionado quando ouvia o jovem Estevão pregar o Evangelho, pregar aqueles ensinamentos que houvera tido contato. E por muitas vezes se encontrou em debates sobre as Escrituras com Estevão, mas geralmente era comum que Saulo de Tarso acabasse perdendo o embate. Abixado, envergonhado por ser vencido nos embates por um jovem tão promissor, tão dedicado, com tanto domínio, com tamanho domínio da palavra, conhecimento das Escrituras, que chega ao ponto de mandar prender Estevão e, por fim, condená-lo, sentenciá-lo à morte por apedrejamento. Entretanto, não sabia e nem fazia ideia que aquele jovem era o irmão desaparecido de sua noiva Abigail, que há muitos anos houvera sido separado na família depois da morte do pai, e fora escravo nas embarcações, nas galhas, mas houvera sobrevivido. Então, doente, parava na casa do caminho, em que lá, como já comentamos, teve conhecimento das Escrituras e do Evangelho de Jesus. Quando presenciou, então, Abigail, o apedrejamento, a sentença de morte de seu irmão, fica extremamente abalada, fragilizada, mas já a essa altura, enquanto tentava resistir, se curar da doença que fora tomado, à época, muito comum também, as grandes epidemias, as grandes contágios, ela acaba por perecer, porém antes tivera contato, como disseram, com os ensinamentos de Jesus, que eram trazidos por aqueles andarilhos que percorriam, chegavam à cidade. Então ela, maravilhada, ouvia aqueles ensinamentos, até que acabara se convertendo ao cristianismo. Porém, em seu leito de morte, ainda perdoa Saulo de Tarso, porque fizeram ao seu irmão. Saulo, então, fica transtornado e não aceita aquela situação. Ele culpa os cristãos por terem envenenado sua noiva, a ponto de ela mesmo perdoá-lo pelo erro grave que houvera cometido, porque ele não conseguia perdoar-se por tal feito. Saulo, então, sai em perseguição dos cristãos, busca todas as informações possíveis e obtém pistas de que alguns teriam ido para Damasco. E lá, às portas de Damasco, ocorre aquele grande encontro entre ele e Jesus. A obra lá que Saulo de Tarso teria deparado-se com um grande clarão, uma imensa emanação de luz à sua frente, tão forte, tão intensa que o cavalo assustara-se e o derrubara no chão, e este, ainda que tonto,
meio que cego pela intensidade da luz, ouve uma voz que emana do centro daquela emanação luminosa, a qual ele percebe uma silhueta, pois não estava totalmente cego, e que seria de Jesus. De lá, então, ele ouve emanar aquela voz suave, potente e profunda, que lhe diz, amorosamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: quem és? Senhor? Então responde Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, então diz: Senhor, que queres que eu faça? Vejam esta mudança imediata. Aquele homem descrente, raivoso, tomado de cólera, com sede de vingança, quando ouve as palavras do Cristo, quase cego, ele questionando quem seria, e diante da confirmação da identidade, quando ele declara: sou eu, Jesus, a quem tu persegues, Saulo de Tarso não tem mais dúvidas. Nesse instante, ele entrega-se completamente, submete-se e simplesmente diz: Jesus, queres que eu faça, Senhor? Bem, meus irmãos, vamos nos deter aqui, pois atingimos o cerne desta reflexão que nos dá agora condições de respondermos àquele questionamento inicial: qual é o propósito imerso nessa reflexão? Eis que lhes dou a resposta. Tal como o senador Publio Lentulus e o doutor da lei Saulo de Tarso, Jesus nos convida diariamente às suas lides. Coisas simples, que muitas vezes sequer damos valor. Há, entretanto, aqueles momentos do verdadeiro chamado e que mesmo reconhecemos ser o ponto de transmutação de nossa existência. Aquele que lá na espiritualidade, no entrevidas, em nosso planejamento reencarnatório, nos comprometemos em estar preparados para ele. Mas nos envolvemos em demasia com a aquisição de valores superficiais, prestígio, posição social, e mesmo a descrença, a falta de confiança de que Deus realmente tudo sabe e tudo vê, e que jamais irá nos desamparar. Deus, como o Senhor das terras, lá na parábola do filho pródigo, permite que nos afastemos dele e vivamos nossas próprias experiências, que por muitas vezes nos levarão a dor e sofrimentos, porém muitas vezes necessários ao nosso amadurecimento. E como um pai zeloso, ainda que nos coloquemos distante dele, sempre nos favorece com auxílio através daquelas situações diárias, quase imperceptíveis a nós, né? Um amigo que se aproxima para um auxílio, né? Pequenos anjos colocados em nossas vidas, alguém que nos telefona, perguntando como nós estamos, e oferece ajuda. Então, vejam que Deus sempre nos provê, sempre, embora que decidamos nos afastar dele, ainda assim, como um pai zeloso, ele está sempre nos guardando, sempre interessado em nosso bem maior. Bom, chegado então
todos nós teremos aquele momento chegado, o momento do chamado, aquele momento que tanto esperamos. E é importante, meus irmãos, que nesse instante estejamos bem conscientes, porque, como já dissera, no Entre Vidas ali, nosso projeto reencarnatório, nos comprometemos com este chamado e nos prepararmos para esse chamado. E quando chegar a nossa vez, que certamente Jesus nos dirá, semelhante àquilo que disse a Públio Lentulus, quando percebendo nossas indecisões, nossas fragilidades, ele nos dirá: está, porém, no teu querer ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então vejam que Jesus nos permitirá a escolha, nos dará o benefício da escolha, não nos forçará uma decisão. Mas, tal qual o Públio Lentulus, ao perceber a nossa indecisão, ele também agirá como agiu com o Públio Lentulus. Nos deixará seguir em frente até o momento que estivermos realmente preparados. Públio Lentulus não estava preparado naquele instante. E é o que conta a história. Somente lá no final de sua vida, aos 80 e poucos anos de idade, é que ele verdadeiramente vai estar preparado. Segundo os registros ao próprio Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel teria declarado que de suas encarnações, aquela em que fora o senador romano Públio Lentulus fora mais marcante, pois apesar de ser um homem correto, deixara-se influenciar por intrigas, que lhe causou grande drama familiar desnecessário e tivera medo e falta de confiança de seguir aquele que, mesmo vendo procurá-lo à espreita, curou sua amada filhinha Flávia, ele estendeu a mão convidando-o a segui-lo. Certamente, Públio Lentulus, naquele momento, naquele convite, talvez até desejasse realmente seguir o Cristo, mas ainda estava muito preso ao mundo material, aos valores materiais, às convenções sociais. Já Saulo de Tarso, internamente, dos embates com Estevão e das doces palavras de sua noiva quando falava do Cristo, que escolhera seguir, precisava apenas vivenciar seu chamado. Tal como o apóstolo Tomé precisava ver para crer. E ao ver e ouvir, Saulo não titubeou. Resoludamente ele respondeu a Jesus: que queres que eu faça? Meus irmãos, ouçamos, pois, a voz que nos fala o coração, desses tempos tão difíceis em que vivemos. No tempo certo, cada um de nós receberá seu chamado. E saibamos, naquele instante, ser mais como Saulo de Tarso e menos como Públio Lentulus. E como dissemos, apesar da integridade, temia e ainda estava preso às convenções sociais. Saulo de Tarso, experiente, sábio, estudado, doutor da lei, só faltava mesmo ver para crer. E ele viu. Esteve diante do Cristo e naquele instante, imediatamente, ele mudou e passou a ser o Paulo de Tarso, que quando volta de Damasco, após restabelecida a visão, procura os demais apóstolos, porém não consegue convencê-los e precisa provar
retirando-se para o deserto, ficando vários anos. Só então ele consegue provar aos demais apóstolos sua transformação moral, tornar-se um verdadeiro apóstolo do Cristo. Então ele sai em jornada para criar as igrejas tão conhecidas. Então, meus irmãos, sigamos fortes e resolutos em nossas escolhas. Escolhemos desde agora, pois que no momento de chamado possamos fazer tal qual Saul de Tarso e responder imediatamente ao chamado: Senhor, que queres que eu faça? Gratidão a todos e sigam em paz.